Ei, gente, bom dia. Tudo bem? Dia 18/9, né? De 2024. E eu quero começar essa live falando sobre uma coisa que aconteceu um tempo atrás. Essa live era parte desse diálogo. Um tempo atrás, houve um acidente de trânsito numa rodovia e uma família de cristãos que estava nesse carro, inclusive com uma criança pequena, veio a óbito. E lamentavelmente isso aconteceu. E aí, conversando com o irmão, em algum momento, esse irmão falou comigo assim: tá vendo? A necessidade que a gente tem de fazer devocionais, de orar de manhã, antes de pegar a estrada, a gente ler a Bíblia, orar direitinho, para Deus proteger a gente, para essas coisas não acontecer. Talvez isso tenha acontecido com essa família por causa disso, porque faltou oração, porque faltou Bíblia, né? Aí, infelizmente, estavam desprotegidos e isso aconteceu. E, vez por outra, alguém fala uma coisa dessa comigo e eu fico pensando sobre isso, né? E eu já tinha conversado, aí eu conversei com esse rapaz sobre isso e tal. É, porque, veja bem, será que é isso mesmo? Será que o fato de você estar aí agora participando de uma live, ouvindo a palavra, aí você faz uma oração, será que isso aí realmente ele confere a você uma redoma, um protecionismo contra as coisas que vão acontecer na sua vida? Agora para pensar comigo, quantas pessoas, gente boa que você conhece, crentes sinceros, crentes gente boa, crentes que são exemplos para a gente tantas vezes, que estão sempre buscando a Deus, têm uma aparência profunda de um relacionamento e um compromisso com Deus. Quantas dessas pessoas você conhece que já passou por calamidade na vida, que teve situações difíceis na vida? E aí você olha assim e fala, nossa, tadinho do fulano, por que está passando por isso? Ele é tão gente boa, tão crente, tão firme no Senhor, por que Deus está permitindo acontecer isso na vida dele? Você já teve essa experiência de, talvez até na sua própria vida, você se esforçando para ser um cristão melhor, se esforçando para servir a Deus melhor, e coisas ruins acontecem na sua vida. Já aconteceu isso contigo, com você, com alguém que você conhece? Então, aí essa teoria desse protecionismo que esse irmão falou, cai por terra, né? Até porque se você analisar a história do cristianismo, e não só do cristianismo, mas a história dos homens que andaram com Deus, desde que o mundo é mundo, os profetas tiveram fins. 99% dos profetas tiveram fins aterradores. Tiveram fins horríveis. Os profetas, os apóstolos, os discípulos. Imagina bem agora um estádio cheio de pessoas, inclusive o rei, e aí você é jogado lá no meio e leões estão lá para te devorar. E isso é um espetáculo, ter as pessoas aplaudindo e rindo disso. E joga mais um, e joga mais um. E muitos foram comidos assim, né, por leões, por feras, mesmo diante de estádios lotados de pessoas que estavam com sede de sangue, sangue dos cristãos. Isso aconteceu, isso é histórico. E até hoje tem acontecido tanta coisa semelhante, crentes sendo esquartejados, sendo crucificados no Oriente Médio, em tantos lugares por aí. Então, assim, onde está esse protecionismo todo? Que às vezes a gente pensa que tem, que a gente acha que tem. Ah, se eu fizer uma oração, nada de mal vai me acontecer. Ah, se eu fizer uma oração, se eu ler a Bíblia, nada de mal vai acontecer. Bíblia e oração não são amuleto. São necessidades para elevar a minha alma. São necessidades para iluminar o meu espírito. São necessidades profundas que eu preciso para alimentar aquilo que eu mais necessito que seja alimentado em mim. Mas não é um protecionismo contra esse mundo. O próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. Entendeu? Então o que aconteceu com essa família, lamentavelmente, nesse acidente, onde morreu todo mundo, nesse acidente de trânsito, na rodovia, acontece todo dia. Todo dia. Nesse momento tem algum cristão aí sincero, passando alguma situação, algum perrengue, alguma luta terrível nessa vida. E não é porque ele é infiel a Deus, não. Essa era uma teologia antiga, que se pensava que se alguma coisa de mal lhe acontece é porque você está em débito com Deus. A teologia da prosperidade nos nossos dias também tentou resgatar isso, né? Mas isso não se sustenta. A vida prática não sustenta essa questão desse, dessa troca, né? Dessa barganha que se deve fazer. Ah, se eu for dizimista, se eu for membro da igreja, se eu for todos os cultos, se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu fizer tudo certinho, não tem como minha vida dar errado. Não é muito bem assim não. Não é bem assim não. Mas, porém, todavia,
Vamos ler um texto da palavra de Deus, que seja ela verdadeira e a gente seja mentiroso. Salmos 37, versículo 23, diz assim, ó: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Versículo 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então essa é a versão Almeida, né? Vamos ver a Nova Jerusalém, o que diz? Diz assim, ó, Bíblia de Jerusalém, na verdade, diz assim, ó: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Percebe que o texto fala sobre queda? Confirmar, aqui nesse texto, o Senhor confirma os passos do homem bom. Confirmar significa afirmar, significa firmar, significa também acertar, consertar, né? Conduzir, preparar, significa tudo isso. Então Deus prepara o caminho do homem que é bom. Mas que homem é bom? O justificado. Aquela pessoa, como o próprio texto aqui, aquele cuja conduta lhe agrada. Aquela pessoa que se esforça para tentar agradar a Deus, ainda que, porque o versículo 24 fala isso, né? Ainda que caia, não ficará prostrado. Ainda que alguma coisa ruim aconteça na vida dessa pessoa, e com certeza em algum momento vai acontecer coisas ruins, Deus é capaz de confirmar, Deus é capaz de reajustar, Deus é capaz de levantar, Deus é capaz de colocar de novo de pé. Né? Lembra o que aconteceu com Noemi? E agora me passou ela pela mente aqui. Noemi ficou viúva e perdeu os 2 filhos. Ficou só ela e as 2 noras. A vida dela, para ela, ali acabou. Então, ali aconteceu a queda. Ali aconteceu o momento de desespero. Ali aconteceu o ponto onde a vida dela foi esticada ao máximo, chegou ao limite, ela falou, para mim não dá mais. A gente às vezes chega nesse ponto. Eu cheguei nesse ponto em algum momento da minha vida, e é possível que pessoas que estão aí já chegaram a esse ponto em algum momento da vida, que você fala, não, para mim agora já não dá mais não. E aí você percebe que Deus vai movimentando coisas, movimentando pessoas, situações, e a sua vida vai se reerguendo novamente, e Deus te coloca de novo no trilho. Né? Então aconteceu isso com Noemi, e é isso que o texto está dizendo. Por isso que lá em Isaías 41, vai dizer, se você passar pelo fogo, pelas águas, por qualquer situação estarei contigo. A nossa alegria é saber que Deus está conosco. Entende? A nossa alegria é essa. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Precisam ficar animados, porque eu venci o mundo. E ele está dizendo assim, eu também tive aflições nesse mundo. A maior das aflições tive nesse mundo. Mas mantive o bom ânimo, mantive a coragem, mantive a fé. Né? Porque depois disso tudo, vai chegar a bonança. Coisas ruins acontecem para pessoas boas. A gente sabe que é assim na prática. A gente gostaria que não fosse assim, porque a gente gostaria de ter um amuleto, a gente gostaria de ter uma biblinha de condão, ou alguma coisa, que a gente alisasse assim, aparecesse um gênio, alguém, um anjo, e prometesse pra gente, garantisse pra gente que ia dar tudo certo, tudo absolutamente certo, né? Mas não é bem assim. Às vezes a saúde falha, às vezes o dinheiro falta, às vezes o problema conjugal acontece, às vezes traições acontecem nas mais diversas esferas e situações da sua vida. Acontece, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E é por isso que essa teologia foi quebrada. Lá no Antigo Testamento se quebrada essa teologia, porque você vê, por exemplo, o Abacuque falando, né, ainda que a figueira minta, ainda que a figueira minta, ainda que os gados não gerem, ainda que a semente não... ainda que tudo dê errado, ainda assim, eu prefiro permanecer com o Senhor. Porque é Ele que tem condições de endireitar tudo, é Ele que tem condições de me colocar no caminho, é Ele que tem condições de me sustentar, mesmo que as coisas não estejam dando certo. É Ele que tem condições, eu não tenho condições de absolutamente nada. Então, se você acha que está ruim com o Senhor, experimenta viver sem Ele. Então, o texto aqui, ele vai falar assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O caminho, o destino desse homem, a sina final desse homem, né? A sorte desse homem. E sorte aqui tem a ver com destino, não é sorte de ganhar um prêmio, não. É sorte, o destino, o futuro desse homem. Ele é firmado pelo Senhor. Ele é conduzido pelo Senhor. E a gente tem que ter essa certeza. Caminhar com Deus tem isso.
Caminhar com Deus tem essas situações que a gente vai ter que enfrentar ao longo da vida, né? A certeza maior que a gente tem, a alegria maior que a gente tem que ter no coração é saber que Ele está conosco. Jesus falou, olha, estarei convosco até a consumação dos séculos. O pecado, quando entrou no mundo, ele tornou a vida tão amarga, tão ruim, que é necessário que Deus caminhe essa vida conosco, senão a gente não aguenta. A gente não aguenta, a nossa cabeça não aguenta, não. Tem pessoas enlouquecendo porque querem dar conta de tudo e não conseguem dar conta de tudo. A gente tem que depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida nas mãos de Deus. Pensa bem como é que está esse mundo hoje. Olha para esse mundo hoje. Vê se você tem condições de ter sanidade. Ainda mais você que tem filho pequeno, como eu tenho, 2 filhas. Você que tem filho pequeno. Imagina esse mundo daqui a 20 anos. Pensa bem nesse mundo daqui a 20 anos. Olha o mundo que os nossos filhos vão pegar. Se você não acreditar que Deus vai te ajudar a passar pelo vale da sombra da morte, é um vale de sombra de morte, se você não acreditar que Deus vai te ajudar a passar por esse vale de sombra de morte, você enlouquece. Você abandona tudo, você dá um tiro na cabeça, você pula do prédio. Então, porque a vida ela tem esse quê, muitas vezes, de ser uma coisa insuportável em determinadas áreas, essa é a razão pela qual a gente precisa crer que, ainda que eu passe pelo vale da sombra, ainda que eu venha tropeçar, ainda que a minha vida não dê totalmente certo igual eu gostaria que desse, eu tenho que crer que o Senhor é capaz de me levantar, me recolocar na condição de eu continuar caminhando, apesar da luta. Ele não vai cessar a luta. Ele não apagou o fogo para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não fechou a boca dos leões, ele não conteve a fome dos leões com relação a Daniel, mas ele estava lá presente, junto com eles, nos momentos de dores que eles estavam vivendo, né? E isso fez toda a diferença. Chama essa realidade para a sua vida, meu irmão. Sabe? Chama essa realidade para a sua vida, de que eu estou passando por uma luta, estou passando por uma situação difícil, eu já passei, eu tenho traumas disso até hoje, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está comigo, eu vou continuar caminhando, eu não vou permitir ser paralisado, ficar prostrado, porque o texto fala isso aqui, ó. Se cair, não ficará por terra, ou não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta, ou o Senhor o segura pela mão. Versículo 24. E é nessa certeza que a gente tem que continuar caminhando. Entendeu? Nós temos nessa vida muitos motivos de alegria. Glória a Deus por isso. Temos muitos motivos de alegria. Mas também temos muitos dissabores que acontecem ao longo da nossa caminhada. E vale a pena a gente fazer do Senhor a nossa alegria. Esse Salmo 37 é o mesmo Salmo lá do versículos 4 e 5, que vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Versículo 4. E o quinto versículo vai dizer assim: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Ou seja, entrega o teu destino a Deus, entrega a sina da sua vida, seus projetos, seu pensamento, o lugar onde você quer chegar, entrega tudo diante de Deus. E Ele vai fazer tudo, desde que Ele encaminhe todas as coisas. Ele vai confirmando os passos de um homem bom. Ele vai confirmando os passos da sua vida. Se você procurar viver uma vida que agrada a Ele, Ele também vai procurar fazer tudo aquilo que precisa ser feito para que a sua vida seja suave, apesar dos espinhos, dos abrolhos que a terra produz. Não é isso? Porque quando o pecado entrou no mundo, foi isso que foi dito, né? Agora a terra vai produzir espinhos, agora a terra vai ter dificuldade, agora os seres humanos vão passar por situações difíceis. Mas Deus promete, na mesma fala de Deus, Ele fala: mas vai nascer um que é Jesus, que vai esmagar a serpente. Nascido de mulher, nascido do ser humano, vai esmagar a serpente e vai dar condições de a gente viver nesse mundo apesar das lutas. Você é mais do que vencedor, por isso que Paulo fala isso. Você é mais do que vencedor, apesar das lutas que enfrenta, porque você enfrenta essas lutas na coragem e na certeza de que o Senhor está te conduzindo pela sua mão. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma quarta-feira abençoada e guardada pelo Senhor. Logo mais nós temos nosso culto de oração e estudo da palavra, e será muito, muito bom falar sobre os propósitos, né? O estudo de hoje fala sobre propósitos, e é muito bom a gente pensar sobre isso. Deus te abençoe, Carlinha, Juscelane, Alice, irmã Ana e todos os demais aí. Fiquem com Deus.